E aí, pessoal, estamos botando essa peça importantíssima desses 50 anos sem o Kennedy, no qual ele foi assassinado. Essa peça é fundamental, porque ela perdura até hoje. O encaixe dela, nesse grande quebra-cabeça da nossa realidade, representa um local importantíssimo, porque desse local derivam todos os outros que vieram na sequência. Então, a arapuca do Kennedy, falar sobre isso, né? A armadilha de parte do governo contra o próprio governo. Só que o que acontece? O povo americano, se vier a saber que houve um complô real de assassinato do presidente, muitas coisas vão ser questionadas. Muitas coisas vão ser questionadas. Por quê? Porque ao saber que há dentro do governo americano partes que não se interessam pela questão da humanidade, muito pelo contrário, o que eles querem é o lucro, a gente começa a entender o que aconteceu lá atrás e quem tomou o poder para, durante esses 50 anos, manter essa situação, esse paradigma mundial. Então, a arapuca do Kennedy é uma peça importantíssima. O presidente foi fuzilado, na realidade. Fuzilado. E o detalhe é que o sistema quis empurrar, e até hoje tenta empurrar, essa questão do Lee Harvey Oswald como um atirador único do presidente. Mas a realidade é muito mais séria do que essa visão superficial. Por quê? Porque o Kennedy, no filme lá do Zapruder, ele põe a mão no pescoço. A arapuca era perfeita, militarmente impecável. A ferrovia, o outeiro e o depósito de livros. Todos os planos acima, né, do nível onde estava o carro dele, para o fuzilamento ser certeiro, para que o Kennedy não pudesse até se abaixar no próprio automóvel. E o primeiro tiro que atinge o Kennedy, ele põe a mão no pescoço. Isso é inegável, isso é incontestável. Só que a questão é que o cara que filmou o Zapruder, muito malandro, saiu do local e vendeu esse filme para Life, uma revista americana que guardou 5 anos essa filmagem. Então, durante esses 5 anos, o sistema tentou convencer o mundo de que foi o Lee Harvey Oswald que matou o Kennedy. Nesses 5 anos, o FBI e as forças de inteligência dos Estados Unidos tentaram, de todo jeito, esconder o que tinha acontecido realmente. Muita gente sabe, mas isso não pode ser ventilado. Então, o que eles fizeram? Confiscaram um monte de câmera fotográfica, máquinas de filmar, das pessoas que estavam ali estupefatas com o assassinato do presidente. Muitas pessoas testemunharam coisas impressionantes, tais como Julianne Mercer, né, a esposa de um deputado americano, que ao passar de carro ela viu nada mais, nada menos do que o próprio assassino do Lee Harvey Oswald, o Jack Ruby, que estava com a caminhonete parada e um cara subindo o outeiro para supostamente fuzilar o presidente. O mais incrível de tudo isso é que o depoimento que ela faz e assina embaixo foi adulterado pelo FBI. Consta isso no livro do Jim Garrison, que foi o promotor distrital. Foi feita a história dele, a investigação dele, no filme JFK. Uma filmagem perfeita do Oliver Stone, com uma atuação impecável do Kevin Costner, que fez o papel do promotor Jim Garrison. Com a arapuca feita e Kennedy morto, aqueles da ala ultra-radical, os quais ele estava eliminando, estava tirando fora do sistema americano para fazer um novo modelo do mundo, um modelo pacífico, um modelo de acordos diplomáticos, de menos distanciamento entre União Soviética e polarização entre União Soviética e Estados Unidos.
Então o que acontece? Quando o Kennedy foi eliminado, essa ala radical pôde aí sim agarrar o poder e não soltar mais, entende? E o que eles queriam? Eles queriam a guerra. Eles estavam sedentos pela guerra. Por quê? Porque muita gente estava fabricando armamentos e tinha que usar esses armamentos. Estoques imensos de bombas, de metralhadoras, de tanques, que tinham que ser usados e gastos para esse pessoal lucrar. E muitas pessoas, muitas famílias nos Estados Unidos fabricando esses armamentos. Então chega um momento que isso tem que ser usado. E aí é que está o problema da história. Então Kennedy eliminado, essa ala radical pôde aí sim assumir o poder através do seu fantoche, do seu boneco chamado Lyndon Johnson. O presidente Johnson, agora presidente Johnson, suspeito de ter participado desse complô contra o Kennedy, a primeira atitude dele foi, atitude assim presidencial forte, foi realmente intensificar o conflito do Vietnã. Por quê? Porque ele queria agradar essa ala radical americana. Mas para convencer o povo americano, ele teve que inventar uma história do ataque no Golfo do Tonkin que não existiu. No Golfo de Tonkin que não existiu. Alega ele que o navio americano foi atacado pelas forças vietnamitas. Só que esse documento que confirma essa mentira do presidente, só 40 anos depois foi revelado. Por quê? Porque o sistema americano dá ao executivo esse poder de esconder documentos que possam até incriminar. Então, para que a gente descobrisse que o Lyndon Johnson mentiu para a população americana, assim como mentiu para o mundo, criando a guerra, o motivo, a justificativa para a guerra do Vietnã, só saiu 40 anos depois. Ou seja, o costume lá é de esconder documentos. Até hoje escondem bilhões de documentos. Documentos sobre o assassinato de Kennedy, documentos sobre N coisas que não podem ser revelados. Mas na questão do Kennedy, esse documento foi desclassificado, como pode-se dizer. E na desclassificação do documento, a humanidade e o povo americano puderam vir a saber que o presidente tinha mentido para a população para criar uma guerra. Essa guerra matou milhões de vietnamitas, pessoas pobres, né, que viviam em aldeias cheias de crianças. E os B-52 americanos, cheios de bombas, despejavam aquelas bombas em florestas nativas, em aldeias. Assim, a gente imagina bases militares inimigas, poderosíssimas, nada disso. Jogavam dentro de florestas bombas. Para quê? Para gastar essas bombas. Bombas de napalm, agente laranja, e o que fosse. Eram materiais assim, os mais agressivos possíveis, lançados para gastar, para criar, para fabricar novamente, para aumentar o lucro. Então foram lançadas no Vietnã mais bombas do que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os jovens americanos, assim como se numa lavagem cerebral, imaginavam que os vietnamitas eram a própria encarnação do diabo, né? E faziam misérias com essas pessoas, haja vista o massacre de My Lai, né? Sem a menor humanidade. Por quê? Porque o soldado americano, ao invés de estar pensando no seu curso de medicina, de engenharia, de arquitetura e outras coisas mais profissionais para ser úteis à sociedade, eles estavam pensando na guerra. Estavam pensando em combater um inimigo que, na verdade, com o tempo descobriram que eram pessoas humildes. Não eram poderosos, com armamentos poderosos. Eram pessoas que estavam defendendo a sua plantação de arroz, a sua pátria, né? E o americano, com a lavagem cerebral, entendeu que não, que eles eram os grandes inimigos. Então, esse massacre de My Lai, né, o massacre conhecido como massacre de My Lai, foi uma característica exatamente disso, o fuzilamento de mulheres, crianças, bebês e tudo mais, que impressionou o mundo. E nesse momento, a população americana, né, começa a acordar para essa realidade. Ou seja, houve uma enganação, né, feita pelo executivo americano.
Essa enganação visava atender a interesses outros que não da população, interesses dessas corporações de material bélico. A Guerra do Vietnã se resumiu exatamente nisso, esse interesse desses grupos radicais americanos que tomaram poder com Lyndon Johnson, eliminando o presidente Kennedy, para justamente fazer circular esse negócio, o grande negócio das corporações bélicas. E isso gerou uma insatisfação da população americana, que começou a entender a Guerra do Vietnã como uma coisa altamente negativa. No próximo vídeo, vou explicar o que aconteceu dentro dos Estados Unidos que fez com que a população se opusesse ao interesse governamental. Houvesse um conflito inegociável entre a população, que não queria mais a Guerra do Vietnã, e o governo, que queria manter a Guerra do Vietnã para atender aos interesses beligerantes das corporações de material bélico.